O filho pequeno do milionário vivia trancado, escondendo o rosto queimado, até que a faxineira viu além das cicatrizes e lhe deu coragem. Se inscreva no canal e comente de onde você está assistindo. O sol de março derramava sua luz dourada sobre as mansões do Joá, bairro nobre do Rio de Janeiro, onde o verde da Tijuca se encontra com o azul do mar. Entre as residências de arquitetura imponente, destacava-se a casa de Rodrigo Tavares, magnata do setor hoteleiro que construíra seu império com resorts de luxo espalhados por todo o litoral brasileiro. A mansão de 3 andares, com sua fachada de mármore travertino e jardins que pareciam saídos de uma revista de decoração, era o símbolo perfeito do sucesso que ele ostentava para o mundo. Dentro daqueles muros altos e portões eletrônicos, porém, habitava um silêncio pesado que contrastava com a agitação constante dos negócios de Rodrigo. No último andar da casa, isolado como um prisioneiro em sua própria torre, vivia Miguel, de 8 anos, filho único do casal. O menino passava seus dias confinado na cobertura. Um ambiente luxuoso, mas estéril, onde grandes janelas ofereciam vista panorâmica para a cidade que ele raramente tinha permissão para explorar. Dr. Miguel precisa fazer os exercícios de matemática antes do almoço, anunciava Sônia, a governanta de meia-idade que comandava a rotina da casa com rigidez militar há mais de 15 anos. Ela subia até o último andar pontualmente às 9 da manhã, carregando uma bandeja com o desjejum e uma lista detalhada das atividades do dia. Seus passos ecoavam pelo corredor de mármore, quebrando momentaneamente o silêncio que envolvia o andar como uma névoa. Miguel estava sentado ao piano de cauda que ocupava o centro da sala de estar privativa, seus pequenos dedos deslizando pelas teclas com uma precisão que surpreendia qualquer um que tivesse a rara oportunidade de ouvi-lo. A música brotava dele como água de uma fonte natural, melodias complexas que misturavam técnica clássica com improvisações melancólicas que pareciam carregar toda a solidão de seus 8 anos de idade. "Sim, dona Sônia", respondeu o menino, sem desviar os olhos das partituras espalhadas sobre o piano. Uma máscara de seda azul marinho cobria metade de seu rosto, escondendo as cicatrizes que se estendiam desde a têmpora esquerda até o maxilar. Marcas de um incêndio que havia mudado para sempre o rumo de sua vida 4 anos antes. A governanta depositou a bandeja sobre a mesa de mogno e ajustou as cortinas, de forma que a luz natural não incidisse diretamente sobre o menino. "Seu pai deixou claro que você não deve se expor ao sol sem necessidade. A pele ainda está sensível", disse, repetindo as palavras que Rodrigo havia pronunciado centenas de vezes, como se as cicatrizes fossem uma ferida aberta que nunca cicatrizaria. "Eu sei, dona Sônia. Posso terminar essa música primeiro? É uma valsa que estou compondo para minha mãe", pediu Miguel, voltando-se ligeiramente na banqueta do piano. Seus olhos verdes, herança materna, brilhavam com uma inteligência que contrastava com a máscara que o cobria. 5 minutos, não mais que isso. O professor de português chega às 10 em ponto", respondeu Sônia, antes de descer as escadas com a mesma rigidez com que havia subido. Miguel retornou à música, deixando que suas emoções fluíssem através das teclas. Compor era sua forma de conversar com o mundo exterior, de expressar sentimentos que não tinha com quem compartilhar. Desde o acidente, quando tinha apenas 4 anos, sua vida havia se tornado uma rotina previsível de aulas particulares, refeições solitárias e tardes intermináveis olhando pela janela o movimento da cidade, que pulsava lá embaixo. Naqueles momentos ao piano, ele se imaginava tocando em grandes auditórios, vendo pessoas emocionadas com sua música, sentindo-se parte de algo maior. Desenhava mentalmente os rostos da plateia, crianças de sua idade que poderiam se tornar seus amigos, adultos que o veriam como um artista talentoso, não como um menino desfigurado que precisava ser escondido do mundo.
3 andares abaixo, na cozinha gourmet, que raramente era usada para cozinhar de verdade, Rodrigo terminava uma videoconferência com investidores japoneses interessados em abrir um resort em Angra dos Reis. Aos 42 anos, ele mantinha a postura imponente que o havia levado ao topo do mercado hoteleiro brasileiro. Cabelos grisalhos penteados com gel, terno italiano impecável e um Rolex que custava mais que um apartamento na zona sul do Rio adornavam um homem obcecado pela perfeição e pela imagem pública. Preciso garantir que tudo esteja alinhado para a inauguração do resort de Búzios, murmurou para si mesmo, folheando documentos espalhados sobre a bancada de granito. Cada detalhe de seus empreendimentos era planejado para projetar luxo e exclusividade, características que ele acreditava serem essenciais para manter sua posição no mercado. Rodrigo evitava olhar para cima, para o andar, onde seu filho passava os dias. A presença de Miguel na casa era como uma lembrança constante de sua própria falha como pai e protetor. Na noite do incêndio, ele e a esposa, Clarissa, estavam entretendo investidores estrangeiros no jardim da casa, discutindo a expansão dos negócios, enquanto Miguel brincava sozinho na sala de estar, próximo à lareira, que Rodrigo havia insistido em manter acesa para impressionar os convidados. Quando os gritos da criança ecoaram pela casa, já era tarde demais. Miguel havia tentado pegar um brinquedo que havia caído atrás da lareira e sua roupa havia pegado fogo. As queimaduras de 2º grau deixaram marcas permanentes que, aos olhos de Rodrigo, representavam não apenas as cicatrizes físicas do filho, mas também o peso de sua própria culpa e negligência. "Bom dia, amor", disse Clarissa, entrando na cozinha com passos delicados sobre o piso de mármore Carrara. Aos 36 anos, ela mantinha a beleza que a havia tornado uma influenciadora digital famosa, com mais de 2 milhões de seguidores que acompanhavam sua vida de luxo através de fotos cuidadosamente editadas. Seu rosto, moldado por procedimentos estéticos regulares, jamais revelava a tristeza profunda que carregava desde o acidente. "As reuniões de hoje vão se estender até tarde", respondeu Rodrigo, sem levantar os olhos dos documentos. "Você tem compromisso?" "Spa pela manhã, sessão de fotos para a campanha de joias à tarde. Vou jantar com as meninas no Zucca", disse Clarissa, verificando a agenda no celular. Sua vida havia se tornado uma sucessão de compromissos sociais e profissionais que a mantinham longe de casa, longe das lembranças dolorosas que o lar representava. Nenhum dos dois mencionou Miguel, como se o filho fosse um assunto proibido em suas conversas matinais. Esse silêncio havia se tornado a linguagem do casal, uma forma de lidar com a culpa que ambos carregavam, mas que nenhum tinha coragem de verbalizar. Lá em cima, Miguel terminava sua valsa e se dirigia à mesa onde Sônia havia deixado seu café da manhã. Pão de açúcar com geleia importada, suco de laranja natural e frutas cortadas em formatos perfeitos compunham uma refeição que, apesar de nutritiva, carecia do afeto que deveria acompanhar as primeiras horas do dia de uma criança. Enquanto comia, Miguel olhava pela janela panorâmica e observava as crianças que brincavam na praia de São Conrado, pequenos pontos coloridos correndo na areia dourada. Ele imaginava como seria sentir a areia entre os dedos dos pés, construir castelos, jogar frescobol ou simplesmente correr livremente sob o sol carioca. Esses pequenos prazeres, tão naturais para outras crianças, haviam se tornado sonhos distantes para ele. O som do interfone anunciou a chegada do professor de português, mais um dos educadores particulares que compunham o mundo acadêmico solitário de Miguel. A rotina recomeçaria, pontual e previsível. Mas naquele dia, sem que ninguém soubesse, algo estava prestes a mudar.
Uma nova funcionária havia sido contratada para cuidar da limpeza dos andares inferiores. Uma mulher simples que traria consigo a força transformadora do afeto genuíno e da aceitação incondicional. O ônibus interestadual chiou ao frear na rodoviária Novo Rio, trazendo consigo o cheiro de diesel e as esperanças de dezenas de passageiros que chegavam à cidade maravilhosa em busca de uma vida melhor. Entre eles, Maria das Graças desceu, carregando uma mala de fibra desgastada e uma sacola de tecido onde guardava seus poucos pertences. Aos 50 anos, seu rosto marcado pelo sol do sertão e pelas dificuldades da vida, contava a história de uma mulher guerreira que jamais havia se rendido diante das adversidades. "Meu Deus, que cidade grande!" murmurou, observando o movimento frenético ao seu redor. Vinda de Codó, interior do Maranhão, Maria nunca havia visto tantos prédios juntos, tantos carros, tanta gente correndo de um lado para outro. O Rio de Janeiro era um mundo completamente diferente do vilarejo onde havia criado 3 filhos. E agora se preparava para criar 3 netos, após perder sua filha mais velha, Conceição, num trágico acidente de ônibus 6 meses antes. Com o endereço anotado num papel amassado e as indicações que havia recebido por telefone, Maria embarcou no BRT rumo à Barra da Tijuca. Durante a viagem, observava pela janela as mudanças na paisagem urbana, desde os prédios populares da Zona Norte até os condomínios luxuosos que começavam a aparecer conforme se aproximava do seu destino. "A senhora vai trabalhar na casa dos ricos mesmo?" perguntou uma passageira sentada ao seu lado, uma mulher jovem que também parecia vir do interior, a julgar pelo sotaque. "Vou sim, minha filha. Trabalho é trabalho, e eu preciso sustentar 3 netinhos que ficaram órfãos", respondeu Maria, ajeitando o lenço que cobria seus cabelos grisalhos. A mulher da agência disse que é uma família boa, que paga certinho. A verdade era que Maria não tinha escolha. Conceição havia deixado 3 filhos pequenos, Luísa, de 10 anos, João, de 7, e a pequena Ana Clara, de apenas 5 anos, sob seus cuidados. A aposentadoria rural que recebia mal dava para o sustento básico, e os trabalhos esporádicos como costureira em Codó não eram suficientes para criar as crianças com dignidade. Quando uma conhecida lhe falou sobre a vaga de diarista no Rio de Janeiro, ela não hesitou em vender os poucos bens que possuía para comprar a passagem de ônibus. 2 horas depois, Maria estava diante dos portões imponentes da mansão dos Tavares. O segurança particular, um homem alto e sisudo, verificou seus documentos antes de abrir o portão eletrônico. Caminhando pela entrada de pedras portuguesas ladeada por palmeiras imperiais, ela se sentia como se estivesse entrando em outro planeta. "Nossa Senhora!" sussurrou, observando a fonte ornamental que decorava o jardim frontal e a fachada de mármore que brilhava sob o sol da tarde. Nunca havia imaginado que casas assim existissem de verdade, pensando que fossem apenas cenários de novela. Sônia a recebeu na entrada lateral, destinada aos funcionários. A governanta, com seu uniforme impecável e postura rígida, examinou Maria de cima a baixo com um olhar crítico que não escondeu certo desdém. "Você deve ser a nova faxineira. Eu sou Sônia, governanta da casa há 15 anos. Aqui as coisas funcionam de forma muito específica e espero que você entenda isso desde o primeiro dia", disse, sem qualquer calor humano na voz. "Sim, senhora, eu sou Maria das Graças, mas pode me chamar só de Maria. Vim do Maranhão e estou disposta a trabalhar duro", respondeu Maria, mantendo a postura respeitosa que havia aprendido durante toda a vida. Sônia conduziu Maria através dos andares inferiores da mansão, explicando detalhadamente as rotinas de limpeza. Sala de estar principal, com seus sofás de couro italiano e obras de arte contemporânea nas paredes.
A biblioteca com estantes de mogno que subiam até o teto, repletas de livros que pareciam nunca ter sido tocados. A sala de jantar, com uma mesa para 12 pessoas que raramente recebia convidados, e a cozinha gourmet equipada com eletrodomésticos importados que custavam mais que uma casa inteira em Codó. Sua responsabilidade é exclusivamente o térreo e o primeiro andar, enfatizou Sônia, parando diante do elevador social. O segundo andar é de uso privativo da família, e você jamais, em hipótese alguma, deve subir lá. O Sr. Rodrigo foi muito claro sobre essa regra. Qualquer desobediência resultará em demissão imediata. Entendi, dona Sônia. Pode ficar tranquila que sou uma pessoa de confiança, respondeu Maria, embora não conseguisse esconder a curiosidade sobre o motivo de tanta restrição. O trabalho começa às 7 da manhã e termina às 5 da tarde, de segunda a sexta. Almoço de 45 minutos, sem exceção. O pagamento é feito todo dia 10 e atrasos não são tolerados, continuou Sônia, entregando-lhe um uniforme azul marinho. Vista isso e venha comigo para conhecer o depósito de materiais de limpeza. Enquanto Sônia explicava onde ficavam os produtos de limpeza importados e os equipamentos modernos, Maria observava cada detalhe da casa. Havia algo estranho naquele ambiente, uma ausência que ela não conseguia identificar. Faltavam fotografias de família, brinquedos espalhados, aquelas pequenas bagunças que tornam uma casa um lar. Tudo era perfeito demais, organizado demais, frio demais. Dona Sônia, posso perguntar quantas pessoas moram aqui? Questionou Maria, while organizava os panos de limpeza no carrinho. O senhor Rodrigo, Dona Clarissa e... Sônia hesitou por um momento, como se as próximas palavras fossem difíceis de pronunciar. E o filho deles, Miguel? Ele tem 8 anos, mas é uma criança especial. Teve um acidente quando pequeno e agora vive recluso no último andar. Por isso a proibição de subir. Maria assentiu, mas algo em seu coração se apertou. Uma criança de 8 anos vivendo isolada? Isso não parecia certo aos seus olhos de mãe e avó experiente. Durante toda a sua vida, havia cuidado de crianças e sabia que isolamento jamais era a resposta para qualquer problema que elas pudessem ter. O primeiro dia de trabalho passou rapidamente. Maria se dedicou à limpeza com o mesmo afinco que colocava em todas as tarefas da vida. Enquanto encerava o piso de mármore da sala principal, pensava nos netos que havia deixado em Codó sob os cuidados de sua irmã mais nova. Luísa, João e Ana Clara contavam os dias para que ela conseguisse se estabelecer no Rio e pudesse trazê-los para perto de si. Durante a tarde, enquanto organizava os livros da biblioteca, Maria começou a ouvir sons vindos do andar superior. Primeiro, foi o som de um piano sendo tocado com maestria impressionante. A melodia era triste e bela, carregada de uma emoção que tocava fundo em seu coração. Depois, ouviu passos rápidos correndo de um lado para outro, como se uma criança brincasse sozinha pelos corredores. Que talento! Murmurou, reconhecendo a qualidade da música que descia pelas escadas. Havia algo de familiar naqueles sons. A mesma energia inquieta de suas crianças quando ficavam muito tempo confinadas em casa durante os períodos de chuva intensa no sertão. Quando Sônia apareceu na biblioteca para verificar seu trabalho, Maria não conseguiu conter a curiosidade. Dona Sônia, quem está tocando piano lá em cima? É muito bonito. É Miguel, respondeu Sônia secamente. Ele tem professores particulares de música. É uma das poucas atividades que o mantém ocupado. E ele nunca desce? Nunca brinca no jardim? Uma criança de 8 anos precisa de sol, de movimento, disse Maria, sem conseguir esconder a preocupação em sua voz. Maria, já no primeiro dia você está fazendo perguntas demais. O que acontece nesta família não é da sua conta. Concentre-se no seu trabalho e esqueça o resto,
replicou Sônia, com uma dureza que deixou claro que o assunto estava encerrado. Mas Maria das Graças não era o tipo de pessoa que desistia facilmente. Nascida e criada no sertão, onde a solidariedade e o cuidado mútuo eram questões de sobrevivência, ela não conseguia aceitar que uma criança vivesse isolada do mundo. Algo em seu instinto maternal lhe dizia que havia muito mais por trás daquela situação do que uma simples necessidade médica. Enquanto terminava de organizar a biblioteca, suas mãos encontraram algo inusitado, escondido atrás de um volume grosso sobre a administração hoteleira. Eram folhas de papel cuidadosamente dobradas e colocadas entre os livros. Curiosa, ela desdobrou uma delas e quase deixou escapar uma exclamação de surpresa. Era um desenho extraordinário, um retrato de uma mulher sorridente, traçado com uma técnica impressionante para uma criança de 8 anos. Cada linha revelava não apenas talento artístico excepcional, mas também uma sensibilidade profunda e uma observação aguçada da natureza humana. No canto inferior direito estava assinado apenas com as iniciais MT. Maria guardou o desenho rapidamente quando ouviu os passos de Sônia se aproximando novamente. Seu coração disparou, mas não de medo, de esperança. Havia encontrado uma janela para a alma daquela criança misteriosa, e algo em seu íntimo lhe dizia que sua missão naquela casa ia muito além de apenas limpar e organizar. Às 5 da tarde em ponto, Maria deixou a mansão com mais perguntas do que respostas. Durante a viagem de volta para a pensão simples, onde havia alugado um quarto na Tijuca, ela não conseguia tirar da mente a música melancólica e o desenho talentoso que havia descoberto. Uma criança com tanto talento não deveria viver escondida do mundo, independentemente de qualquer circunstância. Naquela noite, antes de dormir, Maria fez uma oração silenciosa, pedindo sabedoria para entender como poderia ajudar. Não sabia ainda, mas sua chegada naquela mansão marcaria o início de uma transformação que mudaria para sempre a vida de todos que habitavam aqueles muros altos e silenciosos. Uma semana se passou desde a chegada de Maria, das Graças à mansão dos Tavares. Durante esse período, ela havia estabelecido uma rotina meticulosa, cumprindo todas as tarefas com dedicação exemplar, enquanto observava discretamente os padrões familiares que se revelavam dia após dia. A casa funcionava como um relógio suíço. Rodrigo saía às 6:30 da manhã para suas reuniões de negócios. Clarissa descia por volta das 10 para seus compromissos sociais. E Sônia comandava a rotina doméstica com rigidez militar. Maria, hoje você vai fazer a limpeza pesada da biblioteca. Todos os livros devem ser tirados, as estantes limpas e tudo reorganizado, ordenou Sônia numa quinta-feira de março, entregando-lhe uma lista detalhada de instruções. E lembre-se, cada livro deve voltar exatamente ao mesmo lugar. Sim, dona Sônia, pode deixar comigo, respondeu Maria, pegando o carrinho de limpeza carregado com produtos específicos para madeira e tecidos delicados. A biblioteca era um dos ambientes mais impressionantes da mansão. Estantes de mogno maciço subiam do chão ao teto, conectadas por uma escada móvel de bronze polido. Primeiras edições, coleções encadernadas em couro e obras de arte decoravam as prateleiras, criando um ambiente que respirava conhecimento e sofisticação. Grandes janelas ofereciam vista para os jardins, onde jardineiros terceirizados mantinham gramados perfeitos e canteiros floridos que pareciam pinturas impressionistas. Enquanto retirava cuidadosamente os livros da primeira estante, Maria continuou a descobrir desenhos escondidos entre os volumes. Cada nova folha que encontrava revelava mais sobre o talento extraordinário da criança misteriosa do andar superior.
Havia paisagens detalhadas da Lagoa Rodrigo de Freitas, retratos de pessoas que pareciam fotografias em preto e branco, e cenas de crianças brincando em praças e praias que demonstravam não apenas habilidade técnica, mas uma profunda nostalgia por experiências que, aparentemente, o artista nunca havia vivido. Como uma criança pode desenhar tão bem assim? Murmurou para si. Midmar, admirando um esboço particularmente tocante de crianças soltando pipa no aterro do Flamengo. O traço era preciso, mas havia algo na composição que revelava não apenas observação visual, mas um entendimento emocional profundo sobre a alegria da infância. Lá em cima, Miguel terminava sua aula de matemática avançada com o professor particular, um homem de meia-idade que vinha 3 vezes por semana para trabalhar conceitos que já ultrapassavam o nível escolar normal para sua idade. O menino demonstrava uma inteligência excepcional, absorvendo conhecimentos com facilidade surpreendente, mas sempre com o olhar distante de quem aprendia sobre o mundo através de livros e telas, nunca por experiência própria. Muito bem, Miguel. Você resolveu as equações com facilidade impressionante. Na próxima aula, vamos trabalhar com geometria espacial, disse o professor, organizando seus materiais. Professor Carlos, posso perguntar uma coisa? Disse Miguel, ajeitando a máscara de seda que cobria as cicatrizes. Como é estudar numa escola de verdade? Com outras crianças? O professor hesitou, claramente desconfortável com a pergunta. Havia sido instruído pelos pais de Miguel a evitar conversas sobre vida social ou escolar. Bem, Miguel, cada criança tem seu próprio caminho de aprendizado. O seu é especial, personalizado. Isso é um privilégio que poucos têm, respondeu diplomaticamente. Mas eu queria saber como é ter amigos da minha idade. Às vezes eu invento conversas na minha cabeça com outras crianças, mas não é a mesma coisa, confessou Miguel, com uma honestidade que tocou o coração do professor. Após a partida do educador, Miguel se dirigiu ao piano, como fazia sempre que precisava extravasar emoções que não sabia como processar. Suas composições haviam se tornado mais complexas ultimamente, incorporando harmonias que refletiam não apenas sua formação musical clássica, mas também a melancolia de uma criança que observava o mundo através das janelas sem poder participar dele. No andar inferior, Maria continuava sua descoberta arqueológica entre os livros. Havia encontrado quase 2 dezenas de desenhos, cada um revelando aspectos diferentes da personalidade e dos sonhos de Miguel. Um, em particular, a emocionou profundamente. Era um autorretrato onde o menino havia desenhado seu rosto dividido ao meio. Uma parte mostrava as cicatrizes com detalhamento realista, enquanto a outra parte brilhava com um sorriso radiante e olhos cheios de vida. Esse menino não está doente, concluiu Maria, guardando cuidadosamente os desenhos de volta entre os livros. Ele está preso. Durante o almoço, que fazia sozinha, na cozinha, enquanto a família seguia suas rotinas particulares, Maria não conseguia tirar da mente tudo o que havia descoberto. Rodrigo almoçava em reuniões de negócios, Clarissa raramente comia em casa devido a seus compromissos sociais, e Miguel recebia suas refeições no quarto, servidas por Sônia com a pontualidade de um serviço hospitalar. Dona Sônia, posso perguntar por que o menino não pode comer com a família? Questionou Maria, quando a governanta desceu da cobertura, carregando a bandeja vazia do almoço de Miguel. Maria, já avisei que você faz perguntas demais. A família tem seus motivos, e não cabe a nós questionarmos, respondeu Sônia, lavando a bandeja com movimentos bruscos que revelavam irritação. Concentre-se no seu trabalho. É que onde eu venho, criança isolada é criança doente. E pelos sons que ouço lá de cima, esse menino tem muito talento e energia. Parece saudável, insistiu Maria, movida pela preocupação genuína que sentia crescer a cada dia.
Sônia parou de lavar a bandeja e se virou para encarar Maria com um olhar duro. Escute bem, o que aconteceu com Miguel foi traumático para toda a família. Ele sofreu queimaduras graves num incêndio quando tinha 4 anos. As cicatrizes são perturbadoras. Senhor Rodrigo e a dona Clarissa estão protegendo o filho das crueldades do mundo exterior. Você não entende porque não teve filhos para criar. A afirmação de Sônia atingiu Maria como uma bofetada. A governanta não sabia que ela havia criado 3 filhos e agora cuidava de 3 netos órfãos. Eu criei 3 filhos, dona Sônia, e agora cuido de 3 netos que perderam a mãe. Sei muito bem o que é amar e proteger uma criança, respondeu Maria, mantendo a voz calma, mas firme. E também sei que proteger demais às vezes machuca mais que o perigo de fora. Sônia ficou momentaneamente sem palavras, claramente surpresa pela revelação. Recuperou-se rapidamente, assumindo novamente sua postura autoritária. Mesmo assim, as regras desta casa são claras. Miguel fica no último andar por motivos que você não precisa entender, e ponto final. Naquela tarde, enquanto Maria terminava de reorganizar a biblioteca, uma tempestade tropical típica do Rio de Janeiro começou a se formar. Nuvens escuras cobriram o céu, e os primeiros trovões ecoaram sobre a cidade. O vento forte balançava as palmeiras do jardim, e a primeira chuva começou a cair com intensidade crescente. Por volta das 4 da tarde, a tempestade atingiu seu auge. Raios cortavam o céu escuro e o som ensurdecedor dos trovões fazia a casa inteira vibrar. De repente, um clarão mais intenso foi seguido por um estalido e todas as luzes da mansão se apagaram. Problemas na rede elétrica, murmurou Maria, acendendo a lanterna do celular. O gerador de emergência deveria ter funcionado automaticamente, mas algo havia falhado. Foi então que ela ouviu algo que fez seu coração disparar, um grito de terror vindo do último andar. Era a voz de uma criança assustada, chamando por alguém no escuro. Miguel estava sozinho lá em cima, no meio da escuridão total, durante uma tempestade que trazia de volta memórias traumáticas do incêndio. Sônia havia saído para resolver problemas com o gerador no subsolo. Rodrigo estava em reunião fora de casa. E Clarissa participava de um evento social na Zona Sul. Maria olhou para o elevador social parado e depois para a escada de serviço que levava aos andares superiores. Por um momento hesitou. Desobedecer às ordens poderia significar perder o emprego do qual dependia para sustentar os netos. Mas outro grito desesperado de Miguel ecoou pela casa, e todos os seus instintos maternais falaram mais alto que qualquer medo. De consequências. Uma criança assustada é mais importante que qualquer regra, disse para si mesma, pegando algumas velas que guardava na bolsa e subindo as escadas em direção ao último andar. Quando chegou à cobertura, encontrou Miguel encolhido num canto da sala, tremendo não apenas de frio, mas de terror. As cicatrizes em seu rosto estavam mais visíveis na penumbra, mas o que Maria viu primeiro foram seus olhos verdes arregalados de medo, tão cheios de vida e inteligência quanto havia imaginado pelos desenhos. "Oi, meu anjo", disse suavemente, acendendo uma vela e se aproximando devagar. "Não tenha medo. Sou Maria. Trabalho aqui em casa. A luz vai voltar logo." Miguel a olhou surpreso, claramente não esperando encontrar alguém ali. Sua primeira reação foi puxar a máscara para cobrir melhor o rosto, mas Maria se aproximou com tanta naturalidade que ele se sentiu instantaneamente mais seguro. "Você não vai embora? Não tem nojo das minhas marcas?" perguntou Miguel, com uma voz pequena que revelava anos de isolamento e autoestima destruída. Maria sentou-se ao lado dele no chão, como faria com qualquer um de seus netos assustados. "Meu querido, todo mundo tem marcas. As suas apenas ficam do lado de fora. Agora me conta,
Você gosta de bolo de fubá com erva doce? É uma receita que aprendi com minha avó lá em Codó, no Maranhão. A pergunta inesperada e o tom carinhoso de Maria fizeram Miguel sorrir pela primeira vez em muito tempo. Havia algo na presença daquela mulher que o fazia sentir-se normal, aceito, querido sem condições. E assim, numa noite de tempestade e na escuridão de um quarto isolado, começou uma amizade que mudaria para sempre o destino de todos na mansão dos Tavares. A luz voltou meia hora depois, mas Maria permaneceu no último andar conversando com Miguel, até Sônia descobrir sua localização. O menino havia se transformado naqueles poucos minutos. Seus olhos brilhavam com uma animação que não demonstrava há anos, e pela primeira vez desde o acidente, alguém o olhava sem pena, horror ou constrangimento. "Maria, o que você está fazendo aqui em cima?" gritou Sônia, subindo as escadas aos tropel, claramente furiosa. "Eu disse explicitamente que este andar é proibido." O menino estava assustado e sozinho durante a tempestade, dona Sônia. "Ouvi ele gritando e vim ajudar", respondeu Maria, levantando-se calmamente. "Qualquer pessoa faria a mesma coisa. Você desobedeceu ordens diretas. Isso é motivo para demissão imediata." Sônia olhou para Miguel como se ele fosse cúmplice de um crime. "E você, Miguel, deveria ter ficado em silêncio até alguém da família chegar." Miguel observava a discussão com uma mistura de fascínio e medo. Raramente via alguém enfrentar a autoridade rígida de Sônia, e a coragem de Maria o impressionava profundamente. "Dona Sônia, com todo o respeito, uma criança assustada não pode ficar sozinha no escuro. Onde eu fui criada, isso seria considerado abandono", disse Maria, mantendo a voz firme mas respeitosa. "Não fiz nada além de acender uma vela e conversar com ele até a luz voltar." A governanta estava prestes a responder quando ouviram o som do elevador social subindo. Rodrigo havia retornado da reunião e, percebendo a confusão, decidiu verificar pessoalmente o que estava acontecendo. Quando as portas se abriram, ele surgiu com a expressão sombria de quem não tolerava desordem em sua casa perfeitamente organizada. "O que está havendo aqui?" perguntou, observando a cena. Maria de pé ao lado de Miguel, que estava visivelmente mais relaxado e feliz do que costumava ficar na presença de adultos. "Senhor Rodrigo, a nova funcionária desobedeceu às regras e subiu ao andar restrito", relatou Sônia, imediatamente. "Ela alega que veio ajudar Miguel durante o apagão, mas isso não justifica a quebra de protocolo." Rodrigo olhou para Maria com olhos penetrantes, avaliando-a como fazia com parceiros de negócios duvidosos. Aos 42 anos, ele havia aprendido a ler pessoas rapidamente, identificando ameaças ou oportunidades em questão de segundos. O que viu naquela mulher simples do interior, porém, o desconcertou. Havia uma força moral em seu olhar que ele raramente encontrava no mundo corporativo. "Senhora..." Ele hesitou, percebendo que não sabia nem o nome da funcionária. "Maria das Graças, senhor. E sinto muito pela confusão. Mas quando ouvi seu filho gritando de medo no escuro, não pude simplesmente ignorar", disse Maria, olhando diretamente nos olhos de Rodrigo sem se intimidar. "Miguel não deveria ter gritado", disse Rodrigo, lançando um olhar de reprovação para o filho, que imediatamente baixou a cabeça envergonhado. "Com todo respeito, senhor Rodrigo, qualquer criança de 8 anos gritaria de medo numa situação dessas. É natural e saudável", replicou Maria, surpreendendo a todos com sua ousadia. "O menino é inteligente, educado e tem muito talento. Seria uma pena desperdiçar isso mantendo ele trancado." O comentário atingiu Rodrigo como um soco no estômago. Ninguém ousava questionar suas decisões sobre a criação do filho, especialmente não uma funcionária recém-contratada.
Mas havia algo na forma direta e honesta como Maria falava que o fazia hesitar antes de explodi-la com sua fúria habitual. Você não entende a situação, disse Rodrigo, controlando o tom de voz. Miguel tem necessidades especiais devido às circunstâncias do acidente. Mantê-lo protegido é necessário. Protegido de quê, senhor? Do mundo? Das outras pessoas? Maria deu um passo à frente, movida por uma coragem que vinha de décadas cuidando de crianças. Esse menino precisa de contato humano, de amizade, de experiências normais de infância. Miguel ouvia a conversa em silêncio, mas seu coração disparava. Pela primeira vez em 4 anos, alguém estava defendendo seu direito de viver como uma criança normal. As palavras de Maria ecoavam sentimentos que ele havia guardado no fundo do peito, medo de expressar e decepcionar os pais ainda mais. Papai, disse Miguel suavemente, sua voz quase um sussurro. Eu gostaria de ter amigos. Fico muito sozinho aqui. A confissão do filho caiu sobre Rodrigo como chuva fria. Durante todos esses anos, ele havia se convencido de que estava protegendo Miguel das crueldades do mundo exterior, mas nunca havia perguntado realmente o que o menino queria ou sentia. Sônia, percebendo que a situação estava fugindo de seu controle, tentou restabelecer a ordem. Senhor Rodrigo, essa funcionária está claramente ultrapassando seus limites. Sugiro que seja demitida imediatamente, antes que cause mais problemas. Mas antes que Rodrigo pudesse responder, a voz de Clarissa ecoou pelo elevador. Ela havia chegado mais cedo do evento social, intrigada pelas mensagens confusas que Sônia havia enviado sobre problemas com a nova funcionária. Rodrigo, o que está acontecendo aqui em cima? Perguntou Clarissa, surgindo no ambiente com seu vestido de grife e saltos que ecoavam no piso de mármore. Quando viu a cena, Maria de pé protegendo Miguel, Sônia furiosa e Rodrigo visivelmente conflituado, Clarissa sentiu uma pontada de algo que não sentia há anos, curiosidade genuína sobre o que acontecia na vida do próprio filho. Mamãe! Exclamou Miguel, correndo em direção a ela com uma animação que Clarissa não via desde antes do acidente. Esta é a Dona Maria. Ela conhece receitas de bolo e disse que as marcas do meu rosto não são assustadoras. A naturalidade com que Miguel falava sobre suas cicatrizes chocou Clarissa. Durante 4 anos, esse havia sido um assunto proibido na família, tratado sempre com eufemismos e silêncios constrangedores. Dona Clarissa, disse Maria, fazendo uma leve reverência respeitosa. Sou Maria das Graças, a nova funcionária da limpeza. Conheci seu filho hoje durante o apagão e posso dizer que a senhora tem um menino extraordinário. Clarissa observou Maria com atenção. Havia algo na postura daquela mulher que despertava uma memória distante de quando ela própria era mais jovem e tinha sonhos além da fama nas redes sociais. Maria emanava uma autenticidade que Clarissa havia perdido em meio aos filtros, procedimentos estéticos e vidas fabricadas para consumo digital. Miguel pareceu feliz quando chegou correndo até mim, comentou Clarissa quase falando consigo mesma. Faz tempo que não o vejo assim. É porque a Dona Maria me trata como uma pessoa normal, mamãe. Ela não fica olhando para as minhas cicatrizes com cara de pena, disse Miguel, inconsciente de como suas palavras atingiam os pais como flechas certeiras. Rodrigo e Clarissa trocaram olhares carregados de culpa e reconhecimento. Durante anos, eles haviam projetado seus próprios traumas e vergonhas sobre o filho, convencendo-se de que o isolamento era proteção, quando, na verdade, era uma forma de eles próprios evitarem lidar com as consequências de sua negligência. Senhor Rodrigo, Dona Clarissa, disse Maria, percebendo que havia uma janela de oportunidade para plantar uma semente de mudança. Posso sugerir algo? Miguel tem um talento artístico excepcional. Encontrei alguns desenhos dele entre os livros da biblioteca
e são obra de um verdadeiro gênio. Isso não deveria ficar escondido. Você viu meus desenhos? Perguntou Miguel, com olhos brilhando de emoção misturada com nervosismo. Vi sim, meu anjo. São lindos demais. Você tem um dom que poderia trazer alegria para muitas pessoas, respondeu Maria, sorrindo para ele com orgulho genuíno. Clarissa sentiu algo se movendo em seu peito, um sentimento maternal que havia enterrado sob camadas de culpa e fuga emocional. Por 4 anos, ela havia evitado olhar realmente para o filho, mas as palavras de Maria a forçavam a ver Miguel como ele realmente era. Uma criança talentosa e sensível que precisava de amor, não de piedade. Gostaria de ver esses desenhos, disse Clarissa, surpreendendo a todos, inclusive a si mesma. Sônia, percebendo que estava perdendo completamente o controle da situação, fez uma última tentativa de restabelecer a ordem que conhecia. Senhores, essa funcionária está claramente manipulando a situação. Miguel sempre foi bem cuidado, seguindo nossas rotinas estabelecidas. Mudanças bruscas podem ser prejudiciais. Mas Maria, fortalecida pela reação positiva de Miguel e pela curiosidade genuína que via nos olhos de Clarissa, decidiu revelar algo que havia descoberto e que mudaria para sempre a dinâmica daquela família. Dona Sônia, com todo respeito, uma criança trancada não é uma criança protegida. E há algo que vocês precisam saber. Maria fez uma pausa, respirou fundo e olhou diretamente para Rodrigo. Pesquisei sobre tratamentos modernos para cicatrizes de queimaduras. Existem técnicas cirúrgicas e terapias que podem melhorar significativamente a aparência e a autoestima de Miguel. Vocês conhecem essas opções? O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Rodrigo empalideceu, Clarissa levou a mão à boca e até mesmo Sônia ficou visivelmente abalada. Durante 4 anos, todos haviam aceitado as cicatrizes como uma sentença permanente, sem questionar se existiam alternativas. Miguel olhava de um adulto para outro, percebendo pela primeira vez que talvez houvesse esperança além do confinamento que conhecia. E Maria das Graças, mulher simples do interior do Maranhão, havia acabado de abrir uma porta que todos acreditavam estar permanentemente fechada. A revelação de Maria sobre os tratamentos modernos para cicatrizes pairou no ar como uma bomba-relógio, pronta para explodir. Rodrigo sentiu o chão se mover sob seus pés. Durante 4 anos, ele havia construído uma fortaleza de justificativas sobre por que Miguel precisava permanecer escondido, mas nunca havia realmente investigado se existiam soluções médicas avançadas. Como você se atreve a questionar decisões médicas que não são da sua competência? Explodiu Rodrigo, sua voz ecoando pela cobertura. Você é uma faxineira, não uma médica. Não tem conhecimento para opinar sobre o tratamento do meu filho. Papai, por favor, tentou Miguel, assustado com o tom agressivo do pai. Rodrigo, abaixe a voz, disse Clarissa, surpreendendo a todos. Era a primeira vez em anos que ela confrontava o marido publicamente. A mulher fez uma pergunta válida. Por que nunca investigamos essas possibilidades? Maria manteve-se firme, apesar da hostilidade que emanava de Rodrigo. Suas décadas cuidando de crianças e enfrentando adversidades no sertão maranhense haviam lhe ensinado que algumas batalhas valiam qualquer risco. Senhor Rodrigo, não sou médica, mas sou mãe e avó. E quando uma criança sofre, a gente procura todas as formas possíveis de ajudar, disse Maria, olhando diretamente nos olhos dele. Pesquisei na internet da pensão onde fico. Há hospitais aqui no Rio, como o Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia, que fazem cirurgias reconstrutivas em crianças. Por que Miguel nunca foi avaliado? A pergunta atingiu Rodrigo como um tapa na cara. A verdade era que, após as cirurgias de emergência que salvaram a vida de Miguel logo após o acidente, ele e Clarissa haviam se concentrado em esconder o problema em vez de buscar soluções.
A culpa, a vergonha e o medo do julgamento social haviam paralisado suas capacidades de pensar como pais protetores. Os médicos na época disseram... Rodrigo gaguejou, percebendo que suas justificativas soavam fracas até para seus próprios ouvidos. Os médicos na época disseram o quê, exatamente? Insistiu Clarissa, sua voz carregada de uma emoção que ela havia reprimido por anos. Porque eu não me lembro de nenhum deles dizendo que Miguel deveria viver isolado para o resto da vida. Sônia, vendo que sua posição de autoridade na casa estava sendo questionada de todos os lados, tentou uma estratégia diferente. Dona Clarissa, o Sr. Rodrigo sempre quis proteger Miguel das crueldades do mundo. As pessoas podem ser muito maldosas com crianças que são diferentes, disse ela, escolhendo cuidadosamente as palavras. Diferentes como? Perguntou Miguel, sua voz pequena, mas firme. Era a primeira vez que ele questionava abertamente a narrativa que havia moldado sua vida. Eu desenho bem, toco piano melhor que muitos adultos, sei fazer equações que crianças da minha idade nem conhecem. Por que isso me torna menos digno de ter amigos? As palavras de Miguel caíram sobre os adultos como chuva sobre terra seca. Clarissa sentiu lágrimas brotarem em seus olhos. Pela primeira vez, estava realmente ouvindo seu filho expressar seus sentimentos e desejos. Miguel tem razão, disse Maria, aproximando-se do menino num gesto protetor. Ele é especial pelo talento, pela inteligência, pela sensibilidade. As cicatrizes são apenas marcas na pele, não definem quem ele é por dentro. Rodrigo se sentiu encurralado. Durante anos, ele havia se convencido de que estava protegendo Miguel, mas as perguntas diretas o forçavam a confrontar uma verdade incômoda. Ele estava protegendo a si mesmo, protegendo-se da culpa, dos olhares de julgamento, da responsabilidade de ter causado o acidente que mudou a vida do filho. Você não entende, gritou Rodrigo, perdendo completamente o controle. Você não estava lá quando aconteceu, não viu as queimaduras, não ouviu os gritos, não passou meses no hospital vendo seu filho lutar pela vida. Rodrigo! Clarissa tentou intervir, mas ele continuou. Nós estávamos distraídos com negócios, com convidados importantes, e Miguel estava brincando sozinho perto da lareira. Quando percebemos, já era tarde demais. Você acha que é fácil viver com isso todos os dias? O desabafo revelou mais do que Rodrigo pretendia. Maria, com sua sabedoria intuitiva, compreendeu imediatamente a dinâmica familiar tóxica que havia se estabelecido após o acidente. Senhor Rodrigo, disse ela suavemente, o senhor não está protegendo Miguel. Está se punindo e punindo ele junto. A culpa do acidente não vai diminuir mantendo seu filho preso. Vai apenas desperdiçar a vida dele. Mamãe, disse Miguel, aproximando-se de Clarissa com uma coragem que não demonstrava há anos. Eu não quero mais ficar escondido. Quero ir à escola, ter amigos, mostrar meus desenhos. As cicatrizes fazem parte de mim, mas não são tudo que eu sou. Clarissa ajoelhou-se na altura do filho e, pela primeira vez desde o acidente, olhou diretamente para as cicatrizes sem desviar o olhar. O que viu não foram marcas horríveis, mas a força de uma criança que havia sobrevivido e crescido apesar de todas as adversidades. Você está certo, meu amor, disse ela, abraçando Miguel com uma intensidade que ambos haviam esquecido que existia. Mamãe foi covarde. Papai foi covarde, mas não precisamos continuar sendo. Sônia, percebendo que sua autoridade estava completamente minada, fez uma última tentativa desesperada de manter o status quo. Senhores, mudanças bruscas podem ser traumáticas para Miguel. Ele está adaptado à rotina atual. É perigoso alterar... Dona Sônia, interrompeu Maria, com uma firmeza que surpreendeu a governanta. Trauma não é uma criança viver uma vida normal.
trauma é manter uma criança saudável presa como se fosse um segredo sujo. O comentário atingiu todos como um raio. Rodrigo olhou para Miguel. Realmente olhou, talvez pela primeira vez em anos. E viu não um menino desfigurado que precisava ser escondido, mas uma criança inteligente e talentosa que havia sido privada de sua própria infância. Existe algo mais que vocês precisam saber, disse Maria, respirando fundo. Havia chegado o momento de revelar a descoberta mais impactante que havia feito. Dona Sônia me contou que o acidente aconteceu porque Miguel tentou pegar um brinquedo atrás da lareira. Mas eu pesquisei sobre segurança infantil. E uma lareira sem proteção, numa casa com criança pequena, é negligência evidente. O silêncio que se seguiu foi carregado de tensão. Rodrigo e Clarissa sabiam que Maria estava certa, mas ouvir a palavra negligência dita em voz alta os forçava a confrontar uma verdade que haviam enterrado sob camadas de culpa e negação. Vocês não são monstros, continuou Maria, suavizando o tom. São pais que cometeram um erro e passaram 4 anos se punindo por isso. Mas Miguel não deveria pagar o preço pela culpa de vocês. Miguel observava os pais com olhos atentos, vendo-os de uma forma que nunca havia visto antes. Não como figuras distantes e inatingíveis, mas como pessoas imperfeitas que haviam se perdido no próprio sofrimento. Papai, mamãe, disse ele suavemente, eu perdoo vocês. Eu pelo acidente, mas não quero perdoar se continuarem me mantendo prisioneiro por causa disso. As palavras de Miguel foram como uma chave que destravou anos de emoções reprimidas. Clarissa começou a chorar. Lágrimas de dor, mas também de alívio. Rodrigo sentiu sua armadura emocional se esfarelando, confrontado pela maturidade extraordinária do filho que havia subestimado por tanto tempo. O que você sugere? Perguntou Rodrigo a Maria, sua voz agora desprovida da arrogância anterior. Primeiro, levem Miguel a um especialista em cirurgia reconstrutiva. Não porque as cicatrizes sejam inaceitáveis, mas porque ele tem o direito de conhecer todas as suas opções, respondeu Maria. Segundo, comecem devagar a introduzi-lo ao mundo real. Deixem ele conviver com outras crianças em ambiente controlado e seguro. E como faremos isso? Perguntou Clarissa, enxugando as lágrimas. Maria sorriu pela primeira vez, desde que a discussão havia começado. Eu tenho 3 netos em Codó que adorariam conhecer um amigo tão especial quanto Miguel. Que tal começarmos por uma videochamada? E assim, numa noite que havia começado com uma tempestade e quase terminado com uma demissão, a família Tavares deu o primeiro passo em direção à cura de feridas que iam muito além das cicatrizes visíveis no rosto de Miguel. 3 semanas se passaram desde o confronto que mudou a dinâmica da família Tavares. A mansão, que por anos havia funcionado como um mausoléu silencioso, começava a mostrar sinais de vida. Miguel não estava mais confinado exclusivamente ao último andar. Suas refeições agora aconteciam na sala de jantar, onde conversas hesitantes, mas genuínas, começavam a substituir os silêncios constrangedores que dominavam a mesa familiar. Miguel, hoje o médico vai explicar sobre as possibilidades de cirurgia reconstrutiva, disse Clarissa durante o café da manhã, observando atentamente a reação do filho. Ela havia perdido 15 quilos nas últimas semanas, resultado de ansiedade e culpa, mas também de uma energia renovada que vinha do reencontro com seu papel maternal. Mamãe, eu quero saber sobre as opções, mas não quero fazer nada só para agradar outras pessoas, respondeu Miguel, cortando delicadamente uma fatia de mamão. Sua maturidade emocional continuava a surpreender os pais. Se eu decidir fazer a cirurgia, será porque eu quero, não porque as pessoas ficam desconfortáveis olhando para mim.
Rodrigo quase engasgou com o café. A clareza moral do filho de 8 anos o envergonhava constantemente, lembrando-o de como havia perdido o norte durante todos aqueles anos, de isolamento autoimposto. Claro, filho, a decisão é sua, disse Rodrigo, tentando soar convincente, apesar da voz ainda trêmula. Aceitar que Miguel tinha autonomia sobre suas próprias escolhas era um conceito completamente novo para ele. Maria entrou na sala de jantar carregando uma bandeja com frutas frescas. Nas últimas semanas, seu papel na casa havia se transformado naturalmente. Além das tarefas de limpeza, ela havia se tornado confidente da família, mediadora de conflitos e, mais importante, a ponte entre Miguel e o mundo exterior que ele estava descobrindo aos poucos. "Bom dia, família", disse Maria com um sorriso caloroso que havia se tornado o termômetro emocional da casa. "Miguel, seus amiguinhos de Codó estão ansiosos para a chamada de vídeo desta tarde. Luísa desenhou um retrato seu baseado na foto que mandei." Os olhos de Miguel se iluminaram. As videochamadas semanais com os netos de Maria haviam se tornado o ponto alto de sua rotina. Luísa, de 10 anos, João, de 7, e Ana Clara, de 5, o tratavam com naturalidade absoluta, interessados em seus desenhos e música, fazendo perguntas sobre sua vida no Rio, sem qualquer constrangimento sobre suas cicatrizes. "Dona Maria, posso perguntar se eles gostariam de receber alguns dos meus desenhos pelo correio?" perguntou Miguel, tímido, mas esperançoso. "Eles ficariam loucos de felicidade, meu anjo. Principalmente a Ana Clara, que está começando a desenhar e te considera um artista famoso", respondeu Maria, organizando as frutas no centro da mesa. Clarissa observava a interação entre Maria e Miguel com uma mistura de gratidão e inveja. A facilidade com que a funcionária se conectava com seu filho contrastava dolorosamente com os anos de distanciamento que ela própria havia criado. "Maria", disse Clarissa hesitante, "gostaria de participar da chamada de vídeo hoje. Quero conhecer seus netos e aprender como conversar com crianças normalmente." A confissão de Clarissa revelou a profundidade de sua insegurança. Durante 4 anos, ela havia evitado não apenas o próprio filho, mas qualquer situação que envolvesse crianças, como se a maternidade fosse um clube do qual havia perdido o direito de participar após o acidente. "Claro, dona Clarissa, as crianças adoram conhecer pessoas novas e tenho certeza de que vão gostar muito da senhora", respondeu Maria, percebendo a vulnerabilidade por trás do pedido. Sônia entrou na sala de jantar com sua postura habitualmente rígida, mas algo havia mudado em seu comportamento. Nas últimas semanas, sua autoridade absoluta havia sido questionada e ela ainda estava se ajustando à nova dinâmica familiar. "Senhor Rodrigo, o motorista está esperando para levar Miguel ao Hospital da Lagoa. A consulta com o cirurgião plástico está marcada para as 10 horas, anunciou ela, evitando olhar diretamente para Miguel. A relação entre Sônia e o menino havia se tornado estranha. Durante anos, ela havia sido sua única companhia adulta constante, mas sempre mantendo distância emocional e reforçando as regras de isolamento impostas pelos pais. Agora, com Maria ocupando o papel de confidente e defensora de Miguel, Sônia se sentia deslocada e secretamente com ciúmes. "Obrigado, Sônia", disse Rodrigo, levantando-se da mesa. "Miguel, está pronto para conhecer o médico?" "Estou, papai, mas quero que a dona Maria vá comigo", disse Miguel, surpreendendo a todos. "Ela me ajuda a me sentir corajoso." A solicitação causou um momento de tensão. Tradicionalmente, consultas médicas eram assunto exclusivo dos pais, mas Miguel havia criado uma dependência emocional saudável de Maria que transcendia hierarquias domésticas. "Claro, meu amor", disse Clarissa, antes que Rodrigo pudesse protestar. "Maria, você poderia nos acompanhar? Sua presença seria importante para Miguel." Maria hesitou,
consciente de que estava pisando em terreno delicado. Se os senhores acham apropriado, eu ficaria honrada em acompanhar, respondeu diplomaticamente. O Hospital da Lagoa era um dos mais conceituados do Rio de Janeiro, especializado em cirurgias reconstrutivas. Dr. Eduardo Mendes, o cirurgião plástico que havia aceitado avaliar Miguel, tinha mais de 20 anos de experiência com casos complexos de queimaduras em crianças. Na sala de espera, Miguel segurava a mão de Maria enquanto observava outras crianças e adultos que aguardavam consultas. Era uma das poucas vezes em sua vida que estava em um ambiente público com outras pessoas que também tinham diferenças físicas visíveis. "Olha, Miguel", sussurrou Maria, apontando discretamente para uma menina de cerca de 12 anos que lia uma revista. "Ela também tem cicatrizes, mas está aqui tranquila, lendo normalmente. Viu como as pessoas não ficam olhando ou fazendo cara feia?" Miguel observou atentamente. A menina realmente tinha cicatrizes extensas no braço e pescoço, mas ninguém na sala de espera parecia perturbado ou desconfortável. Pessoas conversavam normalmente, crianças brincavam e a vida seguia seu curso natural. "As pessoas não são tão cruéis quanto eu imaginava", murmurou Miguel, mais para si mesmo que para os outros. "A maioria das pessoas são boas, meu amor", respondeu Clarissa, surpreendendo-se com sua própria capacidade de consolá-lo. "Nós é que criamos monstros na nossa imaginação." Quando chegaram ao consultório do Dr. Mendes, Miguel se sentiu imediatamente à vontade. O médico, um homem de meia idade com olhos gentis e uma barba grisalha bem cuidada, cumprimentou Miguel como faria com qualquer paciente, sem dramatizações ou expressões de pena. "Oi, Miguel, sou o Dr. Eduardo. Ouvi dizer que você é um artista talentoso e um músico excepcional", disse o médico, sentando-se numa cadeira na altura do menino, em vez de permanecer atrás da mesa imponente. "Como você soube?", perguntou Miguel, imediatamente interessado. "Seus pais me contaram sobre seus talentos quando marcaram a consulta. Eu também desenho nas horas vagas, embora não seja tão bom quanto você, pelo que ouvi dizer", respondeu Dr. Mendes, estabelecendo uma conexão genuína antes de abordar qualquer questão médica. Durante a consulta, que durou quase 2 horas, Dr. Mendes explicou detalhadamente as opções disponíveis para melhorar a aparência das cicatrizes de Miguel. Cirurgias com enxertos de pele, tratamentos a laser, terapias com células-tronco, tecnologias que simplesmente não existiam ou não estavam amplamente disponíveis na época do acidente. "O importante", enfatizou o médico, "é que Miguel entenda que essas são opções, não obrigações. Ele pode viver uma vida completamente normal e feliz, exatamente como está. As cirurgias serviriam apenas para melhorar sua autoestima, se for isso que ele quiser." Miguel fez perguntas inteligentes sobre os procedimentos, demonstrando uma maturidade que impressionou o médico. No final da consulta, havia decidido que queria, sim, fazer pelo menos uma cirurgia para suavizar as cicatrizes mais visíveis, mas não por vergonha ou pressão externa. "Eu quero fazer porque acho que vou me sentir mais confiante. Não porque as cicatrizes sejam feias, mas porque quero ter a opção de escolher como quero parecer", explicou Miguel com uma sabedoria que deixou todos os adultos presentes emocionados. Na volta para casa, no carro, a família estava mais unida do que havia estado em anos. Miguel conversava animadamente sobre a possibilidade de fazer a cirurgia nas próximas férias escolares, mostrando uma ansiedade positiva sobre o futuro que contrastava completamente com a resignação melancólica dos últimos 4 anos. "Miguel", disse Rodrigo, olhando pelo espelho retrovisor, "você gostaria de visitar algumas escolas antes de decidir onde vai estudar no próximo semestre?" A pergunta representou uma mudança fundamental na mentalidade de Rodrigo. Pela primeira vez,
Ele não estava tentando proteger Miguel do mundo, mas preparando-o para participar dele. Sério, papai? Eu posso escolher a escola? Perguntou Miguel, seus olhos brilhando de emoção. Claro, filho, a decisão é sua. Queremos que você se sinta confortável e feliz, respondeu Clarissa, ainda se acostumando a essa nova versão de si mesma como mãe ativa e presente. Maria, sentada ao lado de Miguel no banco traseiro, sorriu silenciosamente. A semente que havia plantado naquela noite de tempestade começava a florescer, transformando não apenas a vida de Miguel, mas de toda a família que havia se perdido em sua própria dor. Quando chegaram em casa, Miguel correu direto para seu quarto para preparar alguns desenhos especiais que queria mostrar aos amigos de Codó na videochamada da tarde. Pela primeira vez em 4 anos, ele estava ansioso para compartilhar seus talentos com o mundo, e o futuro parecia repleto de possibilidades infinitas. Uma mudança radical estava acontecendo na mansão dos Tavares, mas nem todos estavam felizes com a transformação. Sônia observava de longe o crescimento da influência de Maria sobre a família, com uma mistura de ressentimento e medo. Durante 15 anos, ela havia sido a autoridade máxima sobre a rotina doméstica, controlando cada aspecto da vida familiar com punho de ferro. Agora, uma mulher simples do interior ameaçava todo o poder que havia construído cuidadosamente ao longo dos anos. Esta situação está fugindo completamente do controle, murmurou Sônia para si mesma, observando pela janela da cozinha Maria e Miguel brincando no jardim. Era uma sexta-feira à tarde, e pela primeira vez desde o acidente, Miguel estava do lado de fora da casa, sem sua máscara protetora, desenhando as flores, enquanto Maria lhe contava histórias do sertão maranhense. A governanta havia tentado várias estratégias sutis para minar a influência de Maria. Reorganizar deliberadamente a agenda de limpeza para sobrecarregá-la, criticar seu trabalho diante dos patrões e até mesmo tentar convencer Rodrigo de que mudanças muito rápidas poderiam ser prejudiciais para Miguel. Mas todas suas manobras haviam falhado diante dos resultados evidentes. Miguel estava mais feliz, mais confiante e mais saudável do que havia estado em anos. Sônia, disse Clarissa entrando na cozinha com uma energia que a governanta não via há muito tempo. Preciso que você organize uma festa de aniversário para Miguel no mês que vem. Ele fará 9 anos e pela primeira vez queremos comemorar adequadamente. A solicitação atingiu Sônia como um soco no estômago. Durante os últimos 4 anos, os aniversários de Miguel haviam sido eventos melancólicos, um bolo comprado, alguns presentes caros e uma celebração forçada que mais parecia um velório. A ideia de uma festa real, com convidados, significava que a família estava oficialmente abandonando a política de isolamento que Sônia havia ajudado a manter. Uma festa, dona Clarissa? Com quantas pessoas? Perguntou Sônia, tentando esconder a irritação em sua voz. Estamos pensando em algo íntimo. Os netos de Maria viriam de Codó para conhecer Miguel pessoalmente. Alguns vizinhos com crianças da idade dele. Talvez 10 ou 15 pessoas, explicou Clarissa, seus olhos brilhando, com uma animação que Sônia não via desde antes do acidente. Dona Clarissa, com todo respeito, o Sr. Miguel ainda está se adaptando a essas mudanças. Uma festa pode ser traumática, com tantas pessoas estranhas olhando para ele, argumentou Sônia, utilizando a mesma estratégia de proteção excessiva que sempre funcionara no passado. Sônia, disse Clarissa firmemente, Miguel expressou o desejo de ter uma festa normal. Vamos realizar esse sonho dele. A governanta percebeu que havia perdido completamente sua influência sobre Clarissa. A patroa, que durante anos havia delegado todas as decisões domésticas, estava agora assumindo o controle ativo da vida do próprio filho.
Naquela tarde, enquanto Maria ajudava Miguel com os preparativos para sua primeira videochamada grupal com potenciais colegas de escola, uma iniciativa do Dr. Mendes para prepará-lo socialmente, Sônia tomou uma decisão drástica. Se não conseguia minar Maria através de métodos sutis, seria necessário usar estratégias mais diretas. Maria, disse Sônia, aproximando-se dela na biblioteca onde estava ajudando Miguel a organizar um portfólio de seus desenhos. Preciso conversar com você em particular. Maria olhou para Miguel, que estava concentrado selecionando suas obras favoritas. Miguel, vou conversar rapidamente com Dona Sônia. Continue escolhendo os desenhos que quer. Mostrar para as crianças hoje à tarde, disse Maria, seguindo a governanta até a cozinha. Escute bem, disse Sônia, assim que ficaram sozinhas, abandonando completamente a fachada de cordialidade. Você está se metendo em assuntos que não entende. Esta família tem dinâmicas complexas que você, uma mulher simples do interior, não pode compreender. Maria observou Sônia com calma, reconhecendo os sinais de uma pessoa desesperada para manter controle. Dona Sônia, não entendo por que minha presença a incomoda tanto. Estou apenas ajudando Miguel a ser feliz. Feliz? Sônia riu com amargura. Você acha que conhece essa família melhor que eu? Que trabalho aqui há 15 anos. Miguel sempre foi bem cuidado, tinha rotina, segurança, proteção. Tinha prisão, corrigiu Maria suavemente. Uma criança de 8 anos trancada em casa não é proteção, é crueldade. A palavra crueldade atingiu Sônia como uma bofetada. Durante todos esses anos, ela havia se convencido de que estava protegendo Miguel das maldades do mundo exterior, mas a acusação direta de Maria a forçava a confrontar a possibilidade de que suas motivações fossem mais egoístas. Você não entende porque não esteve aqui durante o acidente, disse Sônia, mudando de estratégia. Não viu o estado em que Miguel chegou no hospital, não ouviu os médicos dizendo que talvez fosse melhor ele não sobreviver devido à extensão das queimaduras. Maria sentiu um frio na espinha. Havia algo na forma como Sônia falava que sugeria conhecimento mais profundo sobre o acidente do que ela havia revelado anteriormente. O que você quer dizer com talvez fosse melhor ele não sobreviver? Perguntou Maria, sua intuição materna detectando que havia mais informações sendo omitidas. Sônia percebeu que havia falado demais, mas decidiu continuar. Se ia perder sua posição de poder, pelo menos revelaria verdades que poderiam abalar a nova harmonia familiar. Os médicos foram muito claros na época. Miguel teria sequelas permanentes, não apenas físicas, mas possivelmente neurológicas. Disseram que ele poderia ter dificuldades cognitivas, problemas de coordenação e que uma vida normal seria impossível, disse Sônia, observando atentamente a reação de Maria. Mas Miguel é claramente inteligente, talentoso e coordenado. Toca piano magnificamente, desenha como um prodígio, respondeu Maria, confusa. Exato, ele superou todas as expectativas médicas. Mas o Sr. Rodrigo e Dona Clarissa ficaram tão traumatizados com as previsões iniciais que nunca conseguiram aceitar que o filho havia se recuperado completamente, explicou Sônia, revelando inadvertidamente a profundidade da disfunção familiar. Maria começou a entender a complexidade da situação. Os pais de Miguel não estavam apenas lidando com culpa pelo acidente, estavam lidando com o luto por um filho que pensavam ter perdido, mesmo que ele estivesse vivo e bem diante deles. Dona Sônia, você percebe que essa informação prova exatamente o que estou dizendo? Miguel deveria estar vivendo uma vida normal há anos. Não! Explodiu Sônia. Você não entende. Se Miguel sair para o mundo e algo acontecer com ele, se alguém machucá-lo ou rejeitá-lo, o Sr. Rodrigo e Dona Clarissa não vão sobreviver. Eles já quase se destruíram uma vez.
A confissão revelou a verdadeira motivação de Sônia. Ela não estava protegendo Miguel, estava protegendo os pais dele de enfrentarem novos traumas, mesmo que isso significasse sacrificar a infância e a adolescência do menino. Então você acha que é justo Miguel pagar o preço pela fragilidade emocional dos pais? Perguntou Maria, sua voz carregada de indignação controlada. É mais complicado que isso, murmurou Sônia, percebendo como suas justificativas soavam quando verbalizadas. Não, não é, respondeu Maria firmemente. Uma criança não deveria ser responsável por cuidar do bem-estar emocional dos pais. Isso é o contrário da maternidade e paternidade. Sônia ficou em silêncio por alguns momentos, confrontada com a simplicidade moral da argumentação de Maria. Durante 15 anos, ela havia construído uma estrutura complexa de justificativas para manter o status quo. Mas a mulher do interior havia exposto a crueldade fundamental do sistema em poucas frases diretas. "E o que você sugere?" perguntou Sônia, sua voz agora desprovida da hostilidade anterior. "Que eu simplesmente abandone uma família que cuidei durante 15 anos. Sugiro que você ajude Miguel a crescer, em vez de mantê-lo prisioneiro", respondeu Maria. "Você pode ser parte da solução ou parte do problema. A escolha é sua." Naquele momento, ouviram risos vindos da biblioteca. Miguel estava conversando animadamente com alguém através da videochamada, sua voz cheia de alegria genuína. "Escute isso", disse Maria sorrindo. "Este é o som de uma criança feliz. Você quer continuar tentando silenciar essa alegria?" Sônia olhou na direção da biblioteca, onde os risos de Miguel ecoavam pela casa como música. Pela primeira vez em anos, ela realmente ouviu a felicidade na voz do menino e percebeu o quanto havia contribuído para suprimi-la. Eu só queria protegê-lo", disse Sônia, sua voz quebrando ligeiramente. "Eu sei", respondeu Maria com gentileza, "mas proteção verdadeira é preparar alguém para o mundo, não escondê-lo do mundo." A conversa foi interrompida quando Miguel apareceu na entrada da cozinha, radiante de emoção. "Dona Maria, Dona Sônia, vocês não vão acreditar. Conversei com 3 crianças que vão estudar na mesma escola que eu no próximo semestre. Elas adoraram meus desenhos e uma delas também toca piano. Vamos formar um grupo de estudo de arte." A alegria pura de Miguel atingiu Sônia como um raio de luz. Pela primeira vez em 4 anos, ela estava vendo o menino como uma criança normal, cheia de sonhos e possibilidades, em vez de um paciente frágil que precisava ser protegido. "Isso é maravilhoso, Miguel", disse Sônia, surpreendendo a si mesma com a sinceridade de sua emoção. Maria sorriu, reconhecendo o primeiro sinal de que a resistência de Sônia começava a se desfazer. A transformação da família Tavares estava longe de estar completa, mas mais uma barreira havia caído no caminho de Miguel rumo à liberdade. O sábado amanheceu ensolarado, com aquele céu azul carioca que parecia ter sido pintado especialmente para momentos importantes. Miguel acordou às 6 da manhã, 2 horas antes do horário habitual, com uma mistura de ansiedade e empolgação que não sentia desde antes do acidente. Hoje seria o dia do primeiro encontro presencial com outras crianças em 4 anos. Os netos de Maria haviam chegado de Codó na noite anterior e passariam a tarde na mansão. "Bom dia, meu amor", disse Clarissa, entrando no quarto do filho e encontrando-o já vestido e penteando os cabelos cuidadosamente. Ela havia dormido mal, preocupada com como Miguel reagiria ao primeiro contato social real, mas ao ver a determinação nos olhos dele, sentiu uma onda de orgulho maternal que não experimentava há anos. "Mamãe, você acha que eles vão gostar de mim?" perguntou Miguel, ajeitando uma camiseta azul que realçava seus olhos verdes. Pela primeira vez, havia escolhido não usar a máscara.
uma decisão corajosa que representava um marco em sua jornada de autoconfiança. Tenho certeza de que vão adorar você, meu querido. Como não adorariam? Respondeu Clarissa, beijando a testa do filho. Você é talentoso, inteligente, engraçado. As cicatrizes são apenas uma pequena parte de quem você é. No primeiro andar, Maria estava na cozinha preparando uma mesa de guloseimas que havia planejado cuidadosamente para o encontro. Brigadeiros caseiros, bolo de fubá com erva doce, a receita que havia prometido, ensinara a Miguel, coxinhas feitas do zero e suco de caju fresquinho, sabores do Nordeste que queria compartilhar com a família carioca que havia adotado seu coração. Dona Maria, disse Rodrigo, entrando na cozinha vestindo jeans e uma camisa polo em vez do terno de grife habitual. Preciso confessar que estou nervoso. Faz tanto tempo que Miguel não convive com outras crianças que não sei como ele vai reagir. Senhor Rodrigo, crianças são seres naturais. Elas não têm os preconceitos dos adultos. Seus netos vão tratar Miguel como qualquer amigo novo, respondeu Maria, colocando os brigadeiros em forminhas coloridas. O senhor vai se surpreender com a simplicidade da amizade infantil. Sônia apareceu na cozinha carregando pratos de porcelana fina, sua contribuição silenciosa para tornar o encontro especial. Nas últimas semanas, após a conversa reveladora com Maria, a governanta havia passado por uma transformação sutil, mas significativa. Ainda mantinha sua eficiência característica, mas agora direcionava essa energia para apoiar a socialização de Miguel em vez de sabotá-la. Os jardins estão preparados para as brincadeiras e organizei uma área com materiais de arte na varanda, anunciou Sônia, surpreendendo a todos com sua iniciativa positiva. Às 14h, Maria saiu para buscar os netos na casa de uma prima distante na Tijuca, onde haviam passado a noite. Durante o trajeto de volta, ela preparava as crianças para o encontro. Luísa, João, Ana Clara, lembrem-se do que conversamos. Miguel é um menino especial, que não teve muitas oportunidades de brincar com outras crianças. Sejam gentis e naturais com ele, disse Maria, olhando pelo espelho retrovisor do táxi. Vovó, ele realmente desenha tão bem quanto nas fotos? Perguntou Luísa, de 10 anos, com olhos brilhantes de curiosidade. Ela havia se tornado uma artista em formação desde que conheceu os desenhos de Miguel através das videochamadas. Melhor ainda, minha querida, e ele toca piano como um anjo, respondeu Maria, emocionada ao ver o entusiasmo genuíno dos netos. Eu trouxe meu violão de brinquedo. Podemos tocar música juntos, disse João, de 7 anos, abraçando o instrumento caseiro que havia feito com uma caixa de sapatos e elásticos. E eu fiz um desenho dele para dar de presente, completou Ana Clara, de 5 anos, mostrando uma folha de papel com um desenho colorido, onde Miguel aparecia sorrindo, cercado de arco-íris e borboletas. Quando chegaram à mansão, Miguel os esperava na entrada principal com os pais, ao lado, uma imagem que contrastava completamente com os anos de reclusão. Rodrigo havia insistido em receber as crianças pessoalmente, reconhecendo a importância histórica daquele momento. Oi, Miguel! Gritou Ana Clara, saltando do táxi e correndo em sua direção sem qualquer hesitação. Aos 5 anos, ela não tinha filtros sociais ou preconceitos. Via apenas um menino novo para brincar. Miguel se agachou para ficar na altura dela e Ana Clara imediatamente entregou seu desenho. Fiz isso para você. É você feliz. A simplicidade da criança tocou profundamente todos os adultos presentes. Miguel olhou o desenho e sorriu com uma autenticidade que seus pais não viam há anos. É lindo, Ana Clara. Obrigado. Eu também fiz um desenho para vocês. Luísa e João se aproximaram mais cautelosamente, mas assim que Miguel começou a mostrar alguns de seus desenhos que havia trazido para compartilhar, qualquer timidez inicial desapareceu.
Nossa, você desenha melhor que qualquer adulto que eu conheço, exclamou Luísa, examinando detalhadamente um retrato realista que Miguel havia feito de sua própria mãe. Você pode me ensinar? Eu quero aprender a desenhar assim, pediu João, completamente fascinado pela técnica. Claro! Vamos para a varanda. Preparei materiais para desenharmos juntos, disse. Miguel, liderando o grupo com uma confiança que surpreendeu até mesmo ele próprio. Enquanto as crianças se instalavam na varanda para suas atividades artísticas, os adultos observavam de longe. Clarissa tinha lágrimas nos olhos, vendo o filho interagir naturalmente com outras crianças pela primeira vez em 4 anos. É como se ele nunca tivesse ficado isolado, murmurou Rodrigo, admirado com a facilidade social natural de Miguel. As crianças são resilientes, Sr. Rodrigo. Elas se adaptam mais rápido que nós adultos, explicou Maria, igualmente emocionada ao ver seus netos e Miguel conectando-se imediatamente. Durante a tarde, as 4 crianças brincaram, desenharam, tocaram música. João havia ficado encantado com o piano de verdade, e simplesmente foram crianças. Miguel descobriu a alegria de ter público para seus talentos, enquanto os netos de Maria aprenderam técnicas artísticas e musicais que nunca haviam imaginado. Miguel, disse Luísa durante um lanche na varanda, por que você morava só no andar de cima? Sua casa é tão legal. A pergunta direta, feita sem malícia, pegou Miguel de surpresa. Ele olhou para os adultos que observavam de longe e depois para os amigos ao seu redor. Eu tive um acidente quando era pequeno que deixou essas marcas no meu rosto. Meus pais achavam que as pessoas iam ficar assustadas comigo, explicou Miguel com uma honestidade que surpreendeu todos. Que besta, disse João, com a franqueza típica das crianças. Você é legal, desenha super bem, toca piano. Quem se importa com umas marquinhas? É verdade, concordou Ana Clara. Você é nosso amigo agora. A simplicidade das reações das crianças foi como uma revelação para Miguel. Durante 4 anos, ele havia sido condicionado a acreditar que sua aparência seria motivo de rejeição e horror, mas a realidade mostrava algo completamente diferente. Vocês querem ser meus amigos mesmo? Perguntou Miguel, sua voz carregada de esperança e vulnerabilidade. Claro! Você é o amigo mais talentoso que já tivemos, respondeu Luísa, falando pelos 3 irmãos. Quando chegou a hora da despedida, no final da tarde, as 4 crianças haviam formado uma amizade sólida, baseada em interesses compartilhados e aceitação mútua. Miguel havia descoberto que fazer amigos era muito mais fácil do que imaginara, e os netos de Maria haviam ganhado um amigo extraordinário. Vovó, quando podemos voltar para brincar com Miguel? Perguntou Ana Clara durante a viagem de volta. E ele pode ir para Codó nas férias conhecer nossa cidade? Completou João. Maria sorriu, vendo que o primeiro teste de socialização havia sido um sucesso absoluto. Na mansão, Miguel entrou em casa transformado. Havia experimentado a alegria pura da amizade infantil e descoberto que o mundo não era o lugar hostil e cruel que havia imaginado durante todos aqueles anos de isolamento. Papai, mamãe, disse ele durante o jantar. Amanhã podemos visitar as escolas. Estou ansioso para conhecer mais crianças e fazer novos amigos. Rodrigo e Clarissa trocaram olhares emocionados. Seu filho havia renascido diante de seus olhos e eles sabiam que finalmente estavam no caminho certo para reparar os danos dos últimos 4 anos. A primeira ponte havia sido construída entre Miguel e o mundo exterior. Agora era apenas questão de tempo até que ele cruzasse definitivamente para o outro lado, deixando para trás os muros invisíveis que haviam definido sua infância até então. 2 meses haviam se passado desde o primeiro encontro bem-sucedido entre Miguel e os netos de Maria. A vida na mansão dos Tavares havia adquirido uma rotina nova e saudável.
Miguel frequentava aulas de preparação social 3 vezes por semana, visitava regularmente o Dr. Mendes para acompanhamento psicológico e médico, e sua cirurgia reconstrutiva estava marcada para as férias de dezembro. Pela primeira vez em anos, a família planejava o futuro com otimismo. Era uma quinta-feira de maio, quando tudo começou a desmoronar. Miguel havia sido aceito na Escola Internacional do Rio, uma instituição progressiva conhecida por seu ambiente inclusivo e programas artísticos excepcionais. A matrícula estava confirmada para o próximo semestre e Miguel mal conseguia conter a ansiedade para começar sua vida escolar real. Dona Maria, disse Miguel durante a tarde, enquanto terminavam de organizar seu portfólio artístico para a apresentação na escola. Você acha que os professores vão gostar dos meus desenhos? Tenho certeza absoluta, meu anjo. Você tem um talento raro que qualquer educador ficaria feliz em orientar, respondeu Maria, observando com orgulho maternal a confiança crescente do menino. Foi nesse momento de tranquilidade que Sônia entrou na biblioteca com uma expressão sombria que imediatamente alertou Maria. A governanta carregava um jornal dobrado e um envelope lacrado, e havia algo em sua postura que sugeria más notícias. Maria, preciso falar com você urgentemente, em particular, disse Sônia, lançando um olhar significativo para Miguel. Miguel, que tal ir treinar piano? Amanhã você vai tocar para os professores da escola, sugeriu Maria, percebendo a tensão no ar. Assim que Miguel saiu da biblioteca, Sônia fechou a porta e se virou para Maria com uma expressão que misturava triunfo e malícia. A antiga Sônia controladora havia ressurgido. Leia isso, disse ela, estendendo o jornal aberto numa página interna dos classificados. Maria leu o anúncio destacado com caneta vermelha. Escola Internacional do Rio. Cancelamento de matrícula de aluno por informações falsas fornecidas pela família. A instituição prima pela transparência e segurança de todos os estudantes. O que significa isso? Perguntou Maria, sentindo um frio na espinha. Significa que alguém entrou em contato com a escola e revelou detalhes sobre o passado problemático de Miguel que a família havia omitido na entrevista, explicou Sônia, sua voz carregada de uma satisfação cruel. Que detalhes? Miguel nunca teve problemas comportamentais ou acadêmicos. Sônia abriu o envelope e retirou uma carta oficial da escola. Segundo esta correspondência, receberam informações anônimas de que Miguel tinha histórico de episódios violentos relacionados ao trauma do acidente que havia agredido funcionários da casa e que a família estava escondendo laudos psiquiátricos que o classificavam como criança-problema. Maria sentiu náusea. Cada palavra era uma mentira maliciosa. Mas alguém havia construído uma narrativa convincente, o suficiente para destruir os sonhos escolares de Miguel. Isso é tudo mentira! Quem faria uma coisa dessas? Exclamou Maria, suas mãos tremendo de indignação. Alguém que conhece muito bem esta família e sabe exatamente quais botões apertar para causar o máximo estrago, respondeu Sônia. E havia algo em seu tom que fez Maria olhá-la com suspeita crescente. Sônia, você não fez isso. Por favor, me diga que não foi você, disse Maria, embora já soubesse a resposta pelo olhar de desafio nos olhos da governanta. Fiz o que era necessário para proteger esta família de uma situação que estava fugindo completamente do controle, confessou Sônia, sem demonstrar remorso. Miguel não está pronto para o mundo exterior. Essas mudanças rápidas demais estão colocando todos em risco. A confissão atingiu Maria como um soco no estômago. A mulher em quem havia começado a confiar, que parecia estar finalmente apoiando a transformação de Miguel, havia sabotado covardemente todo o progresso dos últimos meses.
Como você pôde fazer isso com uma criança inocente? Gritou Maria, lutando para controlar a fúria. Miguel está finalmente feliz, confiante, sonhando com o futuro, e você destruiu tudo. Eu salvei ele de uma humilhação pública inevitável, replicou Sônia, elevando a voz. Você acha que as outras crianças da escola iam aceitar Miguel assim que vissem as cicatrizes? Ia ser uma tragédia. Isso é mentira e você sabe. Ele já provou que pode fazer amigos normalmente com os netos da Maria. 3 crianças do interior que mal sabem ler não representam o mundo real, disse Sônia com desdém. Esta é uma escola de elite, com filhos de empresários e diplomatas. Miguel seria destroçado. A discussão foi interrompida quando ouviram passos se aproximando. Miguel havia voltado da sala de música e ouvira vozes alteradas vindos da biblioteca. Quando abriu a porta, encontrou as 2 mulheres mais importantes de sua nova vida numa confronto aberto. O que está acontecendo? Perguntou Miguel, observando a tensão palpável entre elas. Maria e Sônia trocaram olhares, ambas percebendo que teriam que explicar a situação para Miguel de alguma forma. Mas antes que qualquer uma pudesse falar, Rodrigo apareceu na porta carregando seu celular com uma expressão devastada. Maria, Sônia, Miguel, precisamos conversar todos. Agora, disse ele, sua voz carregada de uma tristeza profunda. Clarissa chegou logo em seguida, claramente abalada. O casal havia acabado de receber uma ligação da Escola Internacional do Rio, explicando detalhadamente por que a matrícula de Miguel havia sido cancelada. Alguém, disse Rodrigo, olhando fixamente para Sônia, entrou em contato com a escola e inventou histórias horríveis sobre nosso filho. Histórias que poderiam arruinar não apenas sua educação, mas nossa reputação como família. Miguel olhou de um adulto para outro, tentando entender o que estava acontecendo. Papai, o que significa isso? Eu não vou poder estudar na escola? O desespero na voz de Miguel partiu o coração de todos os presentes, exceto de Sônia, que mantinha sua postura defensiva. Miguel, disse Clarissa, ajoelhando-se na altura do filho, alguém mentiu sobre você, para a escola. Disseram coisas que não são verdade e por isso eles cancelaram sua matrícula. Mas por quê? Eu não fiz nada de errado, disse Miguel, lágrimas começando a formar em seus olhos. Porque algumas pessoas não conseguem aceitar mudanças, respondeu Maria, lançando um olhar furioso para Sônia. Mesmo quando essas mudanças são para o bem. Sônia, percebendo que todos os olhos estavam voltados para ela, decidiu assumir completamente sua posição. Sim, fui eu que liguei para a escola. E faria novamente, disse ela, surpreendendo todos com sua ousadia. Vocês estão brincando com fogo. Miguel não está pronto para enfrentar o mundo real. E quando algo der errado, e vai dar, vocês vão se arrepender amargamente. Como você se atreve? Gritou Rodrigo, perdendo completamente a compostura. Como se atreve a sabotear meu filho? Porque eu conheço esta família melhor que qualquer um, replicou Sônia, anos de frustração reprimida finalmente explodindo. Vocês são fracos. Quando Miguel sofrer bullying, quando for rejeitado, quando perceber que o mundo não é o conto de fadas que Maria pintou, vocês vão entrar em colapso novamente. Chega! Gritou Miguel, surpreendendo todos com a força de sua voz. Parem todos de falar de mim. E como se eu não estivesse aqui. O menino de 8 anos estava de pé no centro da biblioteca, tremendo de raiva e frustração, mas com uma dignidade que envergonhou todos os adultos presentes. Dona Sônia, disse Miguel, olhando diretamente para a governanta, você mentiu sobre mim, disse que eu era violento e perigoso. Por que fez isso? Sônia olhou para Miguel e, pela primeira vez, pareceu compreender verdadeiramente o impacto de suas ações na criança que alegava proteger. Eu só queria proteger você, Miguel. Queria evitar que fosse machucado. Você me machucou, disse Miguel simplesmente.
Mais do que qualquer criança na escola poderia machucar. Você tirou meu sonho de ter amigos e estudar como uma pessoa normal. A acusação direta de Miguel atingiu Sônia como uma revelação. Durante 15 anos, ela havia se convencido de que estava protegendo a família, mas estava claro que suas ações eram movidas por necessidades de controle e poder, não por amor genuíno. Sônia, disse Rodrigo com uma voz fria e controlada, você está demitida. Quero que saia desta casa imediatamente. Senhor Rodrigo, tentou Sônia, mas ele a interrompeu. Não há nada que você possa dizer. Traiu nossa confiança e prejudicou deliberadamente nosso filho. Nossa relação acabou. Enquanto Sônia saía da biblioteca para recolher seus pertences, Miguel se virou para os pais com uma maturidade que ia muito além de seus 8 anos. Papai, mamãe, Dona Maria, disse ele, eu não vou desistir de ter uma vida normal por causa disso. Se essa escola não me quer, vamos encontrar outra. Eu mereço ser feliz e vocês merecem me ver feliz. Suas palavras ecoaram pela biblioteca como um manifesto de independência emocional. Miguel havia aprendido não apenas a sonhar com liberdade, mas a lutar por ela. E naquele momento, todos souberam que nenhuma sabotagem seria suficiente para interromper sua jornada rumo ao mundo exterior. A batalha não havia terminado, mas Miguel havia provado que era mais forte que qualquer pessoa havia imaginado, inclusive ele próprio. 6 meses haviam se passado desde a sabotagem de Sônia e a subsequente demissão da governanta. O que inicialmente parecia uma catástrofe se transformara no catalisador final para a completa transformação da família Tavares. Miguel não apenas havia conseguido matrícula na Escola Americana do Rio, uma instituição ainda mais prestigiosa que a anterior, como havia se tornado uma pequena celebridade local devido ao seu talento artístico excepcional. Era dezembro, véspera do 9º aniversário de Miguel, e a mansão do Joá fervilhava com os preparativos para uma festa que simbolizava muito mais que uma simples celebração. Era o marco oficial do renascimento de uma família que havia se perdido nas próprias sombras e finalmente encontrado o caminho de volta à luz. «Miguel, você precisa ver isso!» gritou Clarissa, entrando correndo na sala de estar, onde o filho terminava de emoldurar seu mais recente desenho. Um autorretrato onde as cicatrizes apareciam integradas naturalmente ao rosto, não mais escondidas ou minimizadas, mas aceitas como parte de sua identidade única. «O que foi, mamãe?» perguntou Miguel, que agora, aos 9 anos, havia crescido visivelmente, não apenas em altura, mas em confiança e presença de espírito. A Galeria de Arte do Man Rio quer incluir 3 dos seus desenhos numa exposição sobre arte e resiliência infantil. Eles receberam seu portfólio através da escola e ficaram impressionados, anunciou Clarissa, brandindo a carta oficial como se fosse um troféu. Miguel olhou para a carta, depois para o retrato que havia acabado de emoldurar e sorriu com uma alegria serena que havia se tornado sua marca registrada. «É incrível, mamãe, mas sabe o que é ainda melhor? Eu não estou surpreso. Sempre soube que minha arte era especial, só precisava de pessoas que acreditassem nisso comigo». A maturidade emocional de Miguel continuava impressionando todos ao seu redor. A cirurgia reconstrutiva realizada 2 meses antes havia suavizado significativamente as cicatrizes mais visíveis. Mas o verdadeiro milagre havia sido interno, a transformação de uma criança isolada e insegura num jovem artista confiante que via suas marcas físicas como símbolos de sobrevivência, não de vergonha. «Dona Maria!» gritou Miguel, correndo em direção à cozinha, onde ela preparava os doces para a festa do dia seguinte. «Meus desenhos vão ficar num museu de verdade!» Maria, agora oficialmente promovida a governanta e cuidadora pessoal de Miguel,
Sorriu com o orgulho de quem havia plantado uma semente e visto crescer uma árvore frondosa. Eu sempre disse que você era especial, meu anjo. O mundo inteiro está descobrindo o que eu já sabia, disse ela, abraçando Miguel com o carinho genuíno que havia sido o catalisador de toda a transformação. E tem mais novidades, disse Miguel, seus olhos brilhando. A professora de música da escola quer que eu me apresente no concerto de fim de ano. Vou tocar uma composição original que fiz sobre nossa família, sobre como pessoas diferentes podem se ajudar a crescer. Rodrigo apareceu na entrada da cozinha, ainda vestindo o terno do escritório, mas com uma expressão relaxada que contrastava completamente com a tensão constante que carregara durante anos. Nos últimos meses, ele havia reduzido drasticamente sua carga de trabalho para passar mais tempo com Miguel, descobrindo que ser pai presente era infinitamente mais recompensador que construir impérios hoteleiros. Miguel, tenho uma surpresa para você, anunciou Rodrigo, segurando um envelope elegante. Lembra-se daquele resort em Angra dos Reis onde vamos passar as férias? Conversei com a gerência e eles querem que você pinte um mural na área infantil. Será sua primeira obra de arte pública. Miguel olhou para o pai com admiração genuína. Rodrigo havia se transformado de um homem obcecado por imagem pública num pai que usava suas conexões profissionais para criar oportunidades para o talento do filho. Sério, papai? Um mural de verdade? Que tema eles querem? Eles deixaram totalmente livre. Disseram que confiam na sua criatividade, respondeu Rodrigo, emocionado ao ver a felicidade do filho. Na véspera da festa, enquanto a família fazia os últimos preparativos, chegaram visitantes especiais. Os netos de Maria haviam viajado novamente de Codó, mas desta vez não eram apenas convidados, eram parte integral da vida de Miguel. Luísa, João e Ana Clara passariam as férias inteiras no Rio, morando na mansão e frequentando atividades de verão junto com Miguel. Miguel! Gritou Ana Clara, agora com 6 anos, correndo pelo jardim em direção ao amigo. Trouxe meus materiais de pintura. Você pode me ensinar a fazer retratos? Claro, e eu tenho uma ideia. Que tal pintarmos um mural juntos aqui no jardim? Algo que represente nossa amizade, sugeriu Miguel, abraçando a menina. João, agora com 8 anos, carregava um violão de verdade, um presente de aniversário antecipado que Rodrigo havia comprado para ele. Miguel, aprendi a tocar Asa Branca. Podemos fazer um dueto amanhã na festa? Perfeito. Eu adaptei a música para piano e violão especialmente para nós, respondeu Miguel, feliz de ver como a música havia se tornado uma linguagem comum entre as crianças. Luísa, aos 11 anos, havia se tornado uma artista talentosa sob a mentoria à distância de Miguel. Ela carregava um portfólio dos próprios desenhos, esperando ansiosa para mostrar seu progresso. Miguel, olha só o que consegui fazer, disse ela, abrindo o portfólio para revelar uma série de retratos da vida rural em Codó. Usei as técnicas de sombreamento que você me ensinou por videochamada. Miguel examinou os desenhos com seriedade profissional, apontando sucessos técnicos e sugerindo melhorias com a naturalidade de quem havia nascido para ensinar. Luísa, isso está incrível. Você captou perfeitamente a luz do sertão. Amanhã vou te mostrar como usar pastéis para criar ainda mais profundidade. Enquanto as crianças conversavam animadamente sobre arte e música, os adultos observavam de longe com emoção. Nunca imaginei que veria Miguel assim, murmurou Clarissa para Maria. Feliz, confiante, liderando outros jovens artistas. É como se ele tivesse nascido para isso. Ele sempre foi assim por dentro, respondeu Maria sabiamente. Só precisava de permissão para brilhar.
A festa de aniversário no dia seguinte foi um evento que ficaria marcado na memória de todos os presentes. 45 crianças da escola de Miguel compareceram, junto com professores, vizinhos e até alguns jornalistas locais que haviam ouvido falar do jovem prodígio artístico que havia superado adversidades extraordinárias. Miguel circulava pela festa sem máscara, suas cicatrizes visíveis, mas integradas naturalmente à sua personalidade radiante. Ele conversava com desenvoltura com adultos e crianças, explicava técnicas artísticas para colegas interessados e tocava piano com a confiança de um performer experiente. Pessoal, anunciou Miguel do centro do jardim, gostaria de dedicar uma música especial para as pessoas que me ajudaram a encontrar minha verdadeira identidade. Ele se dirigiu ao piano de cauda, que havia sido transportado especialmente para o jardim, e começou a tocar uma composição original que contava, através de melodias complexas e emocionantes, a história de sua jornada, desde o isolamento até a liberdade. A música começava com notas sombrias e melancólicas, representando os anos de reclusão. Gradualmente, novos temas se introduziam. A chegada de Maria, representada por uma melodia calorosa e acolhedora, a redescoberta da família, simbolizada por harmonias que se reconciliavam, e, finalmente, um tema triunfante que celebrava a amizade, a arte e a possibilidade de um futuro brilhante. Quando a música terminou, não havia um olho seco entre os presentes. Clarissa e Rodrigo se abraçaram, emocionados ao reconhecer como havia sido transformador permitir que o filho mostrasse ao mundo quem realmente era. Miguel, disse Dr. Mendes, que havia se tornado não apenas médico da família, mas amigo pessoal. Essa composição deveria ser gravada profissionalmente. É uma obra de arte genuína. Obrigado, doutor. Mas sabe qual é a melhor parte? Não escrevi essa música sozinho. Cada pessoa aqui contribuiu para ela de alguma forma. Mais tarde, durante o corte do bolo, Miguel fez um discurso que surpreendeu a todos pela profundidade emocional. Há um ano, eu achava que seria sempre diferente, sempre isolado, sempre envergonhado. Hoje eu sei que sou diferente, mas isso é minha força, não minha fraqueza. Minhas cicatrizes me lembram que sobrevivi. Minha arte me lembra que posso criar beleza. E meus amigos me lembram que posso ser amado exatamente como sou. Ele olhou diretamente para Maria, que estava de pé entre seus netos. Dona Maria, você me ensinou que família não é apenas sobre sangue, é sobre quem escolhe ficar ao nosso lado e nos ajuda a crescer. Obrigado por escolher nossa família. As lágrimas corriam livremente pelo rosto de Maria, mas eram lágrimas de alegria e realização. E mamãe, papai, continuou Miguel, obrigado por serem corajosos o suficiente para mudarem comigo. Sei que foi difícil deixar o medo de lado e me permitir ser feliz. Rodrigo e Clarissa se aproximaram do filho e o abraçaram, formando um círculo familiar que havia se quebrado anos antes. E agora estava finalmente completo. Nós é que agradecemos, filho, disse Rodrigo, sua voz embargada de emoção. Você nos ensinou que amor verdadeiro significa deixar as pessoas que amamos serem quem realmente são. Quando a festa terminou e os convidados partiram, a família estendida, Miguel, Rodrigo, Clarissa, Maria e seus 3 netos, se reuniu na varanda da mansão para assistir ao pôr do sol sobre a Lagoa da Tijuca. Dona Maria, disse Miguel, recostado confortavelmente contra ela. O que vamos fazer amanhã? Amanhã, meu anjo, você vai começar a preparar seu mural para Angra dos Reis. E eu vou ensinar Clara a fazer brigadeiro de verdade. E Luísa vai começar aulas de piano com você. E João vai tocar violão para todos nós. E depois, perguntou Miguel, depois vamos continuar vivendo, uma aventura de cada vez. Miguel sorriu,
olhando para o horizonte onde o céu se pintava de cores que ele já estava mentalmente planejando capturar em seu próximo desenho. O menino que um dia havia sido prisioneiro de suas próprias cicatrizes, agora voava livre, suas asas abertas para um futuro ilimitado. A história de Miguel Tavares havia se tornado muito mais que uma narrativa de superação pessoal. Era um testemunho de que o amor verdadeiro, seja familiar, fraternal ou comunitário, tem o poder de transformar qualquer prisão em portal para a liberdade. E naquele momento, enquanto a família contemplava o horizonte dourado do Rio de Janeiro, todos souberam que a verdadeira jornada estava apenas começando. Deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho e se você assistiu até aqui, comente "Eu assisti até aqui" e deixe sua opinião sobre essa história. E não se esqueça de assistir o próximo vídeo que aparece na tela final para você que está muito emocionante.